Minha diretoria, saiu uma nova pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil e essa está dando considerável polêmica, embora não seja para tanto. Pelo seguinte, qual que é a polêmica? O Flamengo apareceu lá com 21,8%, Corinthians com 15%, São Paulo com 8%, Palmeiras com 7%, Vasco com 4%, Grêmio com 3%, Cruzeiro com 3%, Inter com 2,2%, Santos 2,2%, Atlético Mineiro 2,1%, e aí vem Bahia 1,7%, Botafogo 1,3%, Fortaleza 1,3%, Sport 1,2%, e aí vem o Fluminense em 15º com 1,1%. Essa é a polêmica. Né? Só que essa polêmica ela é razoavelmente vazia. Pelo seguinte, eu estou aqui com um histórico de pesquisas, e as pesquisas sempre indicaram algo parecido com isso. Não é uma grande novidade. Na pesquisa, por exemplo, de 2019, aparecem com 1% Botafogo, Bahia, Fluminense, Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Vitória e Ceará. Se é 1,2, 1,3 não estava especificado. O Bahia, na pesquisa de 2018, aparece também à frente do Fluminense. Em 2014, o Bahia aparece à frente do Fluminense. O Botafogo sempre entre os 11, tá? Então os 11 primeiros colocados sempre foram dos 12 grandes, menos o Fluminense. Em 2012, o Fluminense aparece à frente do Bahia. Em 2010, o Fluminense aparece empatado com o Bahia e com o Botafogo. Em 2009, o Fluminense aparece empatado com o Bahia, atrás do Botafogo. Então, assim, o Botafogo nunca perdeu nessas pesquisas a condição dele de estar entre os 11 maiores torcidas. Talvez você diga assim, poxa, mas e tem uma pesquisa de 2014, DataScript, que bota o Fluminense e o Botafogo quase que empatados com o Fluminense de 0,1 na frente. Tá? E nessa daí os 12 estão os 12 maiores na frente. Eu acredito que os 12 grandes tenham realmente as 12 maiores torcidas. O Fluminense aparecer como uma torcida a última dos grandes, eventualmente aparecer até atrás de times menores, tem algum simbolismo que machuca o torcedor do Fluminense, que gera dúvida, mas não é exatamente uma novidade. Tá? Em várias pesquisas o Fluminense já apareceu empatado ali com Bahia, Sport e tal, às vezes perdendo o posto de 12º, às vezes perdendo um pouco. Talvez nunca tenha perdido para 15º, isso é a novidade. Mas essa pesquisa sempre mostrou isso. Eu viajo muito o Brasil todo, como vocês sabem, especialmente o Nordeste, e tenho muita tranquilidade em afirmar que o problema, entre aspas, problema do Fluminense em relação a isso é que o Fluminense não é um clube tão nacional quanto o Botafogo nesse sentido. O Botafogo, eu acho que ele no Rio de Janeiro ele tem menos torcida que o Fluminense, só que quando você sai do Rio, você vai para o Nordeste muito viciado naquela época que só transmitia jogo do Rio e tal, e naquela época talvez o Botafogo fosse o principal protagonista mais do que o Fluminense, e portanto tem muita gente lá que torce para o Botafogo muito mais do que o Fluminense. Não significa que o Fluminense não tenha torcedor lá, e nem significa que o Botafogo não tenha no Rio. Mas essa desproporção nacional, eu acho que ela acaba equilibrando e dando ao Botafogo um número de torcedores maiores que ele não tem na cidade dele, tá? Mas que ele tem nacionalmente em virtude do passado. O meu ponto principal é o seguinte, goste você ou não dessa pesquisa, eu acho que os números aqui, como eles são muito parecidos de uma pesquisa para outra, eu acho difícil que esteja completamente errado, tá? Se você falasse para mim assim, é a primeira pesquisa que se faz hoje, eu diria, diante das pesquisas que nós estamos vendo para outras coisas, pode ser que seja tudo errado. Mas como essas pesquisas se repetem, e elas normalmente ficam mais ou menos no mesmo patamar, eu acho que não deve estar muito errado não, tá? Eu acho que deve ser mais ou menos isso. O meu ponto principal, e eu já tive essa conversa com um grande diretor do Ibope, é o seguinte, nenhuma dessas pesquisas para mim serve para nada, tá? Para nada. E eu vou te dizer por quê. Essa pergunta, que time você torce, ela é completamente inútil. Completamente inútil. Porque, que time você... Se você chegar para mim e falar assim, Rica, tudo bem, fazer uma pesquisa, que time você torce da Inglaterra? Eu vou falar Arsenal. O que você tem do Arsenal? Nada. O que você assiste do Arsenal? Puta, os clássicos. Você fica triste se o Arsenal ganha? Não. Você sabe qual é o próximo jogo do Arsenal? Não. Eu não sou torcedor do Arsenal. Mas na estatística eu entrei. Se você perguntar para mim, Rica, qual que é o seu time preferido na Europa? Eu vou falar Real Madrid. Você sabe com quem o Real Madrid vai jogar semana que vem? Não sei. Não sei. Não tenho nada do Real Madrid. Eu não sou torcedor do Real Madrid. Mas na estatística eu entrei. E o brasileiro, de forma média, e eu lido com futebol, eu posso afirmar isso categoricamente, ele não é apaixonado por futebol. Ele é apaixonado por novela. Ele é apaixonado por outras coisas. Futebol não, ele é apaixonado pelo time dele e é uma camada desse tamanho. Eu arrisco dizer que cada número de torcedor que você tem aqui tem, de fato, de 10 a 15% do valor total de torcedores de fato. Então a minha sugestão, que nunca foi feita, infelizmente, era o seguinte. Você vai causar um puta tumulto e você vai causar um impacto no dia que a pesquisa for feita da seguinte forma. Qual é teu nome? Fulano. Quantos anos você tem? Fulano. Onde você mora? Tá.
Qual é o teu time? Ah, o meu time é o Vasco. Qual foi o último jogo do Vasco? Porra, não sei. Qual é o próximo jogo do Vasco? Não sei. Você pode escalar pra mim 5 jogadores do Vasco? Porra, só sei do... Porra, acho que só sei do Peck. Tá. E do Nenê. Tá, ok. Você é sócio torcedor do Vasco? Não. Você tem a camisa do Vasco oficial? Qual foi a última que você comprou? Puta, foi 2009. Esse cara não é torcedor do Vasco. Esse cara se risca da estatística. E aí você começa a mostrar engajamento. Como é que você mostra engajamento? Uma torcida do tamanho da do Flamengo tem um número de sócios torcedores que é metade de uma torcida do Grêmio e do Internacional. Isso é engajamento. Ah, vai machucar o torcedor de grande torcida ver que o engajamento dele é menor? Sim, mas a grande torcida está atrelado à simpatia. Você tem grandes torcidas por pessoas menos engajadas, é evidente. Quanto mais torcedor você tem, menos gente engajada você tem. E quanto menos torcedor você tem, mais agrupado e mais fiel àquilo você tem. Por isso os times do Rio Grande do Sul têm o maior número de sócios torcedores do Brasil. Porque lá no Sul você é Grêmio ou você é Inter. Não tem a possibilidade de você cagar para o seu time. Isso é muito raro no Rio Grande do Sul. Você tem que ser Grêmio ou Inter e levar aquilo a sério. Como em Minas Gerais também isso é muito forte. Mas igual Porto Alegre eu nunca vi nada igual. O cara pode ser Fluminense de vez em quando, o cara pode ser São Paulo de vez em quando, mas em alguns lugares isso é mais forte. Quando você tiver a taxa de engajamento real, você vai descobrir que quem frequenta estádio, quem compra camisa, quem assiste os jogos, que é o mínimo, jogo de graça na televisão, quem, no mínimo, o mínimo que um torcedor tem que fazer para se dizer torcedor é assistir aos jogos do time dele. Esse é o mínimo. O cara que fala, pô, eu sou santista, jogo do seu time, pô, faz 2 anos que eu não vejo, você não é santista, você não é nada. Você pode simpatizar com o Santos, mas na minha lista de torcedores você não vai entrar. E aí você vai ter uma redução brutal de número, porque esses números vão ficar mais próximos. Você vai pegar o Flamengo de 35 milhões de torcedores, fala assim, quantos torcedores do Flamengo tem realmente, de fato, que acompanham e tal? Ah, o Flamengo tem 2,5. Opa! Tudo bem, o Fluminense vai cair para 300 mil, mas a discrepância já diminui. A discrepância, por exemplo, vai elevar os times do Sul e de Minas para um patamar acima, provavelmente, do que se imagina deles. Então, o número cheio, o número total, ele é muito relativo, cara. Ele é muito relativo. Eu desconsidero razoavelmente o número total, porque, claro, evidente que tem mais flamenguistas. Se você sair na rua que você vai, então vai ter mais flamenguista engajado do que torcedor do Vasco, é óbvio. Mas, talvez, dentro desse cenário, essa discrepância mude consideravelmente e você consiga identificar torcedores de fato engajados no clube e torcidas que torcem por simpatia. Eu vou dar um exemplo de escola de samba, por exemplo. Quando você pergunta para qualquer pessoa que não tem ligação com escola de samba, qual é a escola dela, normalmente ela diz Mangueira. Ela é Mangueira? Não. Mas ela gosta da Mangueira. O que não significa que ela seja um potencial cliente da Mangueira. Significa que, para ter que escolher um, eu gosto da Mangueira. Não significa que ela assista o desfile, que ela consuma, não significa. Essa pergunta precisa ser feita no futebol. Essa resposta vai machucar muita gente. Mas ela vai mudar consideravelmente o cenário, principalmente também na ordem de patrocinadores e até para a televisão ter noção do que passar ou o que não passar. Ela vai começar a perceber que existem grandes torcidas não engajadas e pequenas e médias torcidas muito engajadas. E aí ela vai começar a separar as coisas e falar, mas peraí, é melhor eu estar aqui do que eu estar aqui nesse bolo aqui, que talvez eu passe desapercebido. Né? Existe muita torcida de ocasião também. Existe muito torcedor que você pega numa grande fase, se você pegar os flamenguistas hoje e perguntar, vai ter um monte de flamenguistas falando, foi o que? De estádio? Frequento. Você tem camisa? Tem. Pô, o Flamengo tá ganhando tudo, claro. Né? Palmeirense, mesma coisa. Talvez se você pegar numa época de vaca magra, você vai ter uma resposta muito diferente. Então o ideal seria fazer essa pesquisa durante 10 anos. E daqui 10 anos você pegar uma média. Fala assim, agora eu tenho uma média aqui. De qual torcedor é de fato torcedor e qual cara diz que tem um time, porque culturalmente no Brasil é preciso ter time. Essa pesquisa de quantos torcedores tem, ela pra mim, ó, ela mostra apenas a grandiosidade midiática de um clube. Ela não mostra qual é a reação daquela torcida em relação ao clube, qual é o engajamento e qual é a real importância que a torcida tem dentro daquele clube. Então eu gostaria muito de um dia ver, e fica aqui a dica para todos os institutos de pesquisa, vocês farem um barulho do caralho com essa pesquisa, porque fatalmente vocês teriam números muito diferentes do que vocês têm hoje e talvez vocês estivessem dando para o mercado e para os clubes de futebol uma noção real do que eles têm para trabalhar. Nenhuma torcida do Brasil tem sequer 40 ou 30% do número total de torcedores de fato interessados no seu clube. Nenhuma. Posso garantir para vocês isso. Você pode pegar audiência de televisão, número de sócio torcedor, venda de camisa, venda de ingresso, você vai ver que não tem.